Hoje eu vou falar da minha experiência com suicídio. É um luto muito difícil, muito complicado. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos vídeos que eu geralmente publico no canal. A minha proposta aqui é falar sobre uma experiência pessoal que eu tive com uma grande amiga que acabou se suicidando. Eu sou um profissional de saúde, mas hoje eu quero dividir principalmente a minha experiência pessoal, como eu me senti diante dessa situação e qual que é a importância dessa experiência dentro da minha vivência. Eu sou Léo Faleiro, médico psicoterapeuta, e a minha intenção é mudar esse Brasil, fazer com que ele largue um pouco de ser crazy. É fazer com que as pessoas pensem mais, sintam mais, que as pessoas reflitam mais sobre as suas próprias existências e que elas tenham aí um perfil diferenciado de vida. E que elas consigam se desvencilhar um pouco dessa melancolia, dessa tristeza e dessa ansiedade que a gente está sendo submetido no nosso dia a dia, esse novo jeito aí de viver esse mundo contemporâneo. Eu quis até mudar um pouco o ângulo da câmera, de um jeito diferente, até para que vocês me vejam de uma forma diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Vocês conseguissem me enxergar também como ser humano, como um indivíduo, que tem as pessoas que eu amo, os meus amigos, as minhas conquistas e também as minhas frustrações. E eu posso falar com certeza para você que uma das maiores frustrações pelas quais eu já passei foi realmente o suicídio dessa minha amiga. Eu não vou falar aqui o nome dela, eu não vou aqui expor a identidade dela. Primeiramente, eu consultei os irmãos dessa minha amiga, o que eles acharam da gente fazer esse vídeo, e a resposta foi muito positiva, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz. Eu acho que é extremamente importante agora para setembro, que é um mês de prevenção e combate ao suicídio, as pessoas também passarem a dividir essas experiências e falar mais sobre isso. A gente não pode fingir que isso não acontece, a gente não pode fingir que essa possibilidade não existe para as pessoas que a gente ama, que estão perto da gente, e realmente é um luto muito difícil, muito complicado. Quando todo esse processo começou a acontecer com essa minha amiga, eu ainda fazia faculdade lá no Rio Grande do Sul. Eu moro em São Paulo, mas eu sou de Goiânia. Eu fiquei longos 3 anos e meio fazendo vestibular e consegui ser aprovado na Universidade Federal de Pelotas e fui até Pelotas fazer minha faculdade. Durante esse período, mais ou menos em 2012, em que eu estava em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, eu recebi repentinamente uma ligação dessa grande amiga que eu tinha. Eu lembro que eu estava dirigindo à noite num frio absurdo, porque lá é muito frio. Eu parei o carro para ouvir o que ela tinha para me dizer. Léo, eu te amo muito, gosto muito de você, e eu sei que absolutamente tudo que você fizer na sua vida, você vai conseguir conquistar e você vai conseguir chegar. Eu vejo que você é uma pessoa que não tem maldade, você só faz o bem, e eu acho que isso é um fator fundamental para alguém ser bem-sucedido. Eu lembro que isso foi alguns dias depois do meu aniversário. Mas é engraçado isso, porque a gente geralmente recebe mensagens de aniversário que vem dos nossos amigos e você entende que aquilo às vezes é uma convenção social, os parabéns, saúde, sucesso, felicidade. Mas essa mensagem especificamente naquele dia eu senti que ela foi um pouco mais profunda. Que ela foi entregue de um jeito que tivesse um significado que eu teria que levar comigo. E infelizmente foi mais ou menos isso que acabou acontecendo. Mais ou menos ali para 3 a 4 meses depois disso, ali no final do ano de 2012, eu estava nas minhas atividades acadêmicas ali dentro da faculdade, eu recebi uma mensagem. Na época eu não tinha nem smartphone, era aquelas mensagens de texto normal mesmo. De uma amiga em comum nossa pedindo para que eu ligasse porque alguma coisa tinha acontecido. Liguei para ver o que estava acontecendo, perguntei, já sei, você tá grávida. Não, Leonardo, não é isso, não tô grávida. A sua amiga, ela tentou se suicidar e ela tá na UTI. Essa notícia, ela não desce, parece que você não mastiga e você não engole ela. Que ela passa na sua frente e você não reage. Quando eu ouvi uma notícia daquela, eu teria que ter ficado triste, eu teria que ter entendido que aquilo era algo muito ruim. Acontece uma negação tão forte, tão intensa, que você nem acaba absorvendo, que você vê aquela notícia de longe como se não fosse com você. Essa minha amiga contou tudo o que estava acontecendo. Ela foi encontrada no quarto, inconsciente, pelo irmão gêmeo dela. Essa minha amiga, ela era muito inteligente, muito. Então, enquanto eu demorei aí 3 anos e meio para ser aprovado no vestibular, ela passou direto no 3º ano. Acabou que quando eu estava terminando a minha faculdade, ela já estava terminando a especialização dela, a residência. Ela já era uma anestesista quase formada já. E foi quando isso aconteceu.
E querendo ou não, gente, Goiânia não é uma cidade tão grande, deve ser aí do tamanho de Curitiba ou alguma coisa assim. Lá, ela era muito conhecida dentro dos serviços de saúde. Ela trabalhava como anestesista, então ela já tinha passado por vários hospitais, dando plantão em vários hospitais. E essa notícia, ela correu muito rápido. As pessoas que fizeram ensino médio com a gente já sabiam, as pessoas que trabalharam com ela em todos esses serviços de saúde já sabiam. Foi uma notícia assim que simplesmente explodiu. Tanto que pessoas que nem a conheciam bem, mas que me conheciam, acabaram me dando essa notícia e perguntando: você viu aquela médica anestésica que tentou suicidar, que tá na UTI? Isso tudo é muito triste, né, gente? Porque é uma rede de informações que fica chegando você a todo momento e você não sabe muito bem como lidar com aquilo, porque é uma situação totalmente drástica. Então ela acabou ficando na UTI durante algum tempo, não sei exatamente quanto tempo ela ficou. Pelo que eu lembro e o que eu entendi na época, creio que ela teve várias paradas cardiorrespiratórias dentro da UTI, que ela foi e voltou várias vezes, e que a perspectiva, o prognóstico dela já não era tão bom, que se ela sobrevivesse, talvez ela sobreviveria com muitas sequelas. Às vezes a gente mesmo pensar, né, que talvez seja melhor para a pessoa acabar falecendo, acabar não vivendo esse tipo de vida, a gente chegar a essa conclusão às vezes é muito pesado. Então ela acabou falecendo, foi me dada a notícia do falecimento. Eu morava num lugar muito longe, de onde eu estava fazendo faculdade até Goiânia, em horas corridas de viagem, eram 12 horas. A gente tinha que pegar um ônibus de Pelotas a Porto Alegre, tinha que pegar um avião de Porto Alegre a São Paulo e depois um avião de São Paulo a Goiânia. E infelizmente, quando eu fiquei sabendo da notícia, o velório já estava marcado para daqui a pouquíssimo tempo, tipo, sei lá, 4, 6 horas, alguma coisa assim. E eu acabei não conseguindo ir. Eu achei que ia ficar muito corrido, eu achei que ia ser extremamente estressante fazer isso para ver ela daquela forma. Eu acabei optando por não ver. E hoje, analisando essa decisão que eu tive, eu acho que talvez para mim foi uma decisão que foi acertada. Porque simplesmente acho que ver o cadáver de uma pessoa que você ama, ou ver o cadáver de uma pessoa que fazia parte da sua vida, da sua existência, que era super importante para você, nem sempre é algo reconfortante. Eu, infelizmente, não tive esse período, esse momento em que eu pude me despedir dela. Eu não tive essa oportunidade de ter esse tempo de preparação em que eu entendia que ela estava indo embora, em que eu entendia que ela estava falecendo. Eu não pude ter essa elaboração do luto. O luto do suicida ele é muito assim, ele é um luto incompleto. É um luto que precisa ser acompanhado, precisa ser trabalhado, porque ele pode ser ressignificado de várias formas positivas, mas também ele pode ser ressignificado de várias formas negativas. E pode até acabar se transformando aí em risco para suicídio. Então é muito comum que pessoas aí que tiveram parceiros que se suicidaram, tiveram mãe, pai, familiar muito próximo que se suicidaram, não conseguem elaborar essa tristeza, esse desamparo e às vezes acabam tendo ideias suicidas, tentativas de suicídio. Eu sou médico, ela era médica, a gente lida diretamente com a morte. E quando às vezes as pessoas veem a gente lidando com a morte de um jeito mais frio, mais distanciado, mais objetivo, eu acho que elas encaram isso como falta de empatia, elas encaram isso como médicos que são pessoas frias, que só pensam em dinheiro, que só pensam em trabalho. Na verdade, a gente vai criando camadas, a gente vai criando formas de se defender para a gente não desestruturar, para justamente a gente preservar a nossa integridade emocional e a nossa integridade mental e para a gente conseguir continuar ajudando ainda mais as pessoas e fazer o nosso trabalho bem feito. Nós somos seres humanos como todo mundo. A gente tem dias que a gente não tá legal, tem experiências que envolvem morte dos nossos familiares, a gente tem experiências que envolvem suicídio, como eu acabei de contar para vocês. E a gente é cobrado de uma forma muito intensa, muito rigorosa. A gente sempre tem que acertar, a gente sempre tem que estar correto, a gente sempre tem que ser o nosso melhor naquele dia. A carga de trabalho é alta. Muitas especialidades médicas que demandam que os profissionais trabalhem à noite, que fiquem 24 horas trabalhando sem parar. Nos últimos 4 ou 5 anos, muitas pesquisas têm sido feitas nessa área. E essas pesquisas têm constatado sim que os profissionais médicos e os estudantes de medicina, eles estão muito mais propensos a desenvolver transtornos psiquiátricos, a se envolver com situações de dependência química e também a tentarem mais se suicidar e também a conseguirem mais se suicidar do que profissionais de outra área, do que estudantes de outras áreas. Por justamente estarem envolvidos em períodos de trabalho estressantes, por serem extremamente cobrados e por ter acesso muito facilitado a drogas e a substâncias aí que podem eliminá-los de uma forma eficaz. Depois que essa minha amiga se foi,
O que eu posso dizer para vocês é que o meu pensamento nela nunca se foi. O que eu queria dizer para ela antes dela partir também é algo que eu acho que nunca vai ser resolvido. Para sempre eu vou levar esse desejo e essa vontade de estar um pouco com ela de alguma forma, de algum jeito. Até aí eu também estar deixando esse plano concreto, esse plano terreno.